Eu quero falar um pouquinho de CPI do MST, porque depois do pedido de vista que foi feito pela base governista, CPI foi encerrada sem votação do relatório final. Havia ali um pedido, da oposição do governo para que se desse mais 3 dias. Esse pedido foi feito ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que falou, olha, não... Só que eles não tinham conseguido ainda ler o relatório final. E eu quero até trazer uma imagem que contou muito sobre como foi o encerramento dessa CPI. Vou pedir para o Felipe, nosso editor-chefe, rodar aí para a gente, que é a imagem da base governista, fazendo o seu relato ali, fazendo a sua coletiva final. Todas as pessoas estão com os bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, justamente trazendo ali de que a vitória foi da base governista porque a oposição não tinha o que apresentar de irregularidades sobre o MST. Teve um relatório que foi feito pelo Ricardo Salles, que era o relator ali da CPI do MST, pedindo algumas questões, inclusive que se debatesse alguns temas, mas enfim, esse relatório não foi lido. E havia um outro relatório feito também pela base governista. Eu queria entender de vocês como é que vocês analisam uma CPI que termina desse jeito, hein, Russo? Olha, eu acho que, primeiro que é triste, A direita acabou perdendo o tempo da CPI, perdeu o prazo da CPI, fechou a CPI sem o relatório do Salles, sem absolutamente nada. A gente não sabe quem financia o MST, de onde vem o dinheiro, os recursos. Você acha que a comissão traria essas respostas? Eu acho que ela deveria ter. A ideia de montar a CPI era para a gente poder entender como funciona esse movimento, que na minha opinião é ilegítimo. A reforma agrária sim, ok. O movimento como ele atua, não. Então, a CPI era para isso, para a gente poder entender principalmente de onde vem os recursos, de onde vem o dinheiro, se há um repasse do governo federal para cooperativas e essas cooperativas de alguma maneira financiam as invasões de terras, se tem algum outro tipo de financiador. Mas aí entrou num campo político muito grande, já que CPI é um organismo político, e a gente está concluindo a CPI sem ter absolutamente nada, nem a leitura e votação do relatório do Salles. Agora, você considera que isso foi uma vitória da base governista ali, hein, Pedroso? Dá para ler dessa forma? Fica claro, a esquerda tem sempre mais capacidade de articulação política do que a direita, do que o centro. Porque foram, inclusive, esse é um tema caro para a esquerda. MST é algo que eles estão inseridos dentro dessa questão. E foi política, porque o Ricardo Salles, eu tenho um carinho por ele, mas é claro, ele, quando se colocou à frente da CPI, ele imaginava ser candidato a prefeito aqui em São Paulo e iria concorrer contra quem? Contra o Boulos. Sim. Contra o Boulos. E eles não pensaram, no mínimo, de um organograma de tempo das ações e de quem eles iam convidar. Andaram convidando, e eu já fui de movimento estudantil. A coisa que a gente mais gosta é deixar as pessoas falarem. Então vai falando, enquanto está todo mundo achando que o cara que está falando está abafando, a oposição está ganhando tempo. E o que aconteceu foi isso. O governo ganhou tempo em cima da CPI, que achava que estava trazendo informações importantes e, no fim, não viraram nada. Viraram um relatório que eles vão encaminhar para o judiciário. Ele chegou a falar quais os órgãos que ele ia encaminhar. Mas você acha que tem algum tipo de relevância? Um relatório que termina, que vai ser encaminhado, mas que sequer conseguiu ser lido ou colocado e trazido ali no meio da CPI? O negócio é tão significativo que não deu nada, que a base do governo fez a entrevista coletiva lá, o quebra-queixo. Sim, que são aquelas imagens. De boné. Vamos trazer de novo essas imagens. Ou seja, não tinham vergonha nenhuma do que estava acontecendo, porque ninguém provou nada. Isso não legitima a ação do MST. O fato deles estarem de boné. Não. Mas é que demonstra. Aspecto a força do aspecto político. O visual deles cantando vitória e com boné, o reforço da narrativa. Estão reforçando a narrativa. Quem pediu a CPI foi justamente a oposição. E ela perdeu o prazo. Essa falta de articulação Eu peço falta de articulação, Ricardo. Agora eu vou quebrar. Foi uma falta de articulação. Porque por mais que você fale que as CPIs no país não dão em nada, a gente lembra da CPI dos Correios, né? Tem CPI que dão resultados. Mas olha só. Que dão resultados. Evandro, a CPI foi muito importante. Primeiro que a CPI, ela é um inquérito administrativo comandado pelo Poder Legislativo. É como um inquérito policial na delegacia que apura um fato criminoso. No caso, a CPI são fatos criminosos e não criminosos. Isso. Foram apurados dezenas, centenas de ali no fatos. relatório ele pediu um indiciamento de 11 pessoas. Exato. Mas esse relatório, Evandro, é isso que eu quero explicar. Ele é informativo.
Ele vai ao Ministério Público, que é o titular da ação. Mas você acha que ele trouxe alguma coisa nova sobre a ação do MST, ou a atuação, ou o financiamento do MST aqui no país? Sim, sabe por quê, Evandro? Porque o MST corria muito solto, violando o direito de propriedade. Isso é caso de polícia. Então, o que ficou mais do que ratificado é que você não pode ter movimentos contra o país. Você tem que ter movimento a favor das leis, da ordem do progresso e do Brasil. Você não pode relativizar cometimento de crimes. E esses crimes eram contra a propriedade privada, contra normas constitucionais e escravizando pessoas. Isso foi provado. Mas essa questão de invasão em MST... Eu não entendeu que não teve conclusão do lado. É uma narrativa que... Saiu uma CPI que não saiu nada de novo do que todo mundo já sabia. Porque essa história de MST existe desde a época, pelo menos aqui em São Paulo, desde a época do governo Covas, na região do Portal do Paranapanema. Zé Rainha chegou a ser preso na área. É como bandido. Não mudou nada. Não mudou nada. Os líderes são os mesmos. A narrativa de procedimentos são... A oposição pede uma CPI. Não trouxe nada de novo para a sociedade. É isso. Finalizar, falando se o MST está certo, se tá... Eu estou falando que a narrativa e a conclusão do relatório ou do que a gente escutou não é nada de novo, porque eu estou desde os meus 30 anos em política, nada de novo do que eu já sei. Era o Stendler que é o Stendler, o Zé Rainha que é o Zé Rainha. Nem as lideranças novas a gente conseguiu conhecer. Wilson, eu acho que nós perdemos com essa CPI, sem aprovação do relatório, uma oportunidade de poder separar o joio do trigo. O que é fazer reforma agrária, que é necessária no Brasil e que é um tema importante, da forma como o MST atua, invadindo terras, tomando a propriedade privada ou pública. E da onde vem esse financiamento, o dinheiro que banca tudo isso, que a gente não sabe, a CPI acabou, nós continuamos sem saber. Esse é o problema. Fala, Felipe Monteiro. Não, se mostra claramente que realmente a esquerda conseguiu se articular e esvaziar a CPI. Não é? A CPI é uma arena política. Por que vocês estão rindo? É uma arena... É isso que aconteceu. É uma arena política. A direita perdeu a mão. É uma arena política que está à regra da maioria, minoria, governo, oposição. E nesse caso específico, o governo saiu vencedor, né? A esquerda saiu vencedor. E é importante destacar que durante a CPI, inclusive, né, o MST conseguiu, em vários momentos, usar a política como símbolo, né? Eu lembro que quando o Stedley foi na Câmara dos Deputados, né, para a CPI, ele foi recebido por várias religiões diferentes, vários movimentos sociais diferentes. Então eles conseguiram usar a CPI como um palanque político, não é? E conseguiu reforçar a narrativa do MST. Eu vou nem falar que sou contra ou a favor do MST, estou só falando do fato como é que ele aconteceu. E o Salles não conseguindo aprovar o relatório, não conseguindo concluir a CPI, não conseguiu apresentar nenhum documento concreto para a Justiça, né, para o Ministério Público, para a Polícia. Para a sociedade. Isso mostrou também para a sociedade. Isso mostrou também que a CPI era irrelevante para a direção da casa, tipo, para o presidente da Câmara? Quando o governo... Porque foi feito pedido para ele, me dê 3 dias aí para que a gente possa finalizar. De fato, quando o governo conseguiu articular, né, com o PP e com os republicanos e mudar a configuração de deputados da CPI, ele mudou completamente a maioria que ele tinha na CPI naquele momento. Então, mas o interesse do presidente, Coronel Zucco, né, do presidente da CPI, era justamente ganhar esse prazo para articular com alguns integrantes do Centrão uma forma de trazê-los para a votação. Só que eles perderam o prazo em cima de uma coisa básica que é pedido de vista. Fala, Monteiro. De vista. Não, é bom lembrar, por exemplo, que o presidente da casa, o Lira, sim, né, chegou a liberar o ministro da Casa Civil de participar da CPI. Né? Ou seja, claramente o Arthur Lira estava do lado, não está do lado expressamente, mas estava com políticas, com decisões, sinalizando que estava a favor do governo nesse ponto específico. Né? Obviamente, ele não ia prorrogar a CPI. Fala, Segré. Quando você tem um relatório que conclui com determinadas pessoas que foram investigadas e que, de alguma maneira, segundo os investigadores da CPI, cometeram algum ilícito. E por alguma negociação interna é retirado o nome, que era o deputado do PT, para que esse relatório seja aprovado, já perdeu o respeito, pelo menos, de grande parte do eleitorado. Por quê? Porque não está aí para falar a verdade, senão para negociar uma teórica verdade. Isso, para mim, perdeu o respeito. Mas a questão do MST é que, lamentavelmente, o governo, quando saem com todos esses bonés vermelhos, está de alguma forma avaliando essa
pode invadir terra privada que não tem problema nenhum. E ninguém me contou. Eu vi porque eu estive dentro do Foro de São Paulo. E o MST é muito ativo no Foro de São Paulo. E aí você vê que não é uma questão de vamos ajudar as pessoas que não têm terras. Não é. É uma questão política, para vantagens políticas. E vou dar uma conta muito simples. São 90 milhões de hectares Isso que alguma foram vez foi comprados. mistério para vocês? Não. Não. Como são os sindicatos, né? Tinha na pauta acho aqui, que o que são os sindicatos. Sindicatos é a mesma coisa. Tem MST e MST. Eu acredito que tem um grupo do MST que ele faz políticas de forma justificável, de forma que é para aplaudir mesmo, né? Mas aí não precisa invadir. Agora, existe, Por que precisa invadir? existe dentro do MST também um grupo de pessoas que são criminosas. Como qualquer movimento social, existem pessoas boas e pessoas ruins, né? Mas a pergunta é, se o MST é tão bom e faz coisas tão boas, por que nem sequer tem o CNPJ? Tem CNPJ, Não tem. Não tem. Cooperativas têm O MST não tem As cooperativas, mas movimento normalmente eles se utilizam de outras pessoas. movimento normalmente não tem CNPJ. Por que não? Porque não tem. Por que não demora teria? pouco Mas não recebe tempo pra dinheiro? fazer. A cooperativa em si, que são aquelas pessoas né? que integraram a terra, né, e foram assentadas à terra, eles têm CNPJ. E ele alimenta Mas, Felipe, eu tiro uma conta. O ecossistema do MST. O governo nos últimos anos comprou 90 milhões de hectares. São 450 mil famílias. Eu entrei no site do MST, tem 450 mil famílias que estão defendendo a sua colocação. Se você pegar os 90 milhões de hectares e divide pelas 450 mil famílias, dá 200 hectares para cada família. Resolveu o problema. Por que não é feito? Porque não é o objetivo do MST. Não, a reforma agrária é muito mais do que só dar terra para a pessoa. Tá, Tem que mas dar resolve tecnologia. primeiro Cara, isso. Um grãozinho que o cara coloca na terra, né, tem muita tecnologia ali. Né, não é simples só dar terra e resolver o problema, não. Tem que pensar o modelo de reforma agrária. Não dá para você fazer a favelização dos assentamentos, que normalmente acontece. Quando você coloca a pessoa na terra e não dá instrumentos para ela produzir, o que acontece é uma grande favela ali. Né? Maravilha, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. fazer, tudo bem, é o que estou colocando. Por isso que eu falo que é tão complexo, né, que não é só pegar as quantidades de pessoas que precisam ser assentadas e a quantidade de terras disponíveis e fazer o match. A reforma agrária não é um grande Tinder. Né? Vou juntar quem quer e quem me quer com a terra que está disponível. É muito mais complexo do que isso. Não seria uma parte da solução? Não, seria Porque aí depois, uma vez que parte. tem a terra, você dá essa tecnologia. Seria uma parte do processo. Seria uma parte do processo. Mas aí perde sentido o MST, por isso que não é feito. Não, mas o MST tem um valor que ninguém fala aqui. Só há reforma agrária no Brasil por conta do MST. E a gente só discute reforma agrária no Brasil por conta do MST. Olha a gente discutindo reforma agrária aqui. Peraí, a gente está discutindo sobre um cara de propriedade. Era só para falar da CPI, né? Nenhum grupo que viola a lei era só falar da política pública. E a ideia era só falar da CPI. Estamos aqui falando de reforma agrária por causa do MST. Quer dizer, Isso é fato. então, se eu quero reformar alguma coisa, vou invado a tua casa e coloco isso na Que pauta. absurdo isso. Não é assim. Eu não posso invadir a tua casa para que você se preocupe com uma questão. Mas esse é o Invadir minha problema. casa, invadir... Ô, Felipe, Eu não sou a o problema favor do de MST invasão é de esse. terra também. Eu não sou a favor de invadir terra. Olha só, nós somos a favor da reforma agrária e somos contra a invasão de terra. Então por que o MST está nessa discussão? Porque graças a ele está tendo essa Não, discussão. ele invade terra para pressionar o governo e fazer política. Olha a gente falando de reforma agrária aqui, ó. Não, O tema, reforma a pauta agrária é uma coisa, MST olha é a pauta, outra. olha a pauta ali, ó. CPI do MST acaba sem votação de relatório. Triste. A discussão chegou na reforma agrária. Você sabia a gente fala que de tem reforma esses agrária graças ao MST. Você sabia que tem Isso gente é fato. do MST? Você mesmo- Isso tem é fato, gente tá ali, do ó. MST, tem gente do MST trabalhando na Venezuela, tem comuneiros venezuelanos Deve trabalhando ter, no deve MST. ter. Não, mas sabe por quê? Porque é político. Eles não estão nem aí com a melhor das famílias. Mas enquanto... Mas político não tem político tem a ver com a família. que tá aí com a família. Enquanto as pessoas Você conta- comprarem voto a qualquer custo, vai existir esse tipo de movimento que se diz que induz a reforma agrária. Isso é uma inverdade. A reforma agrária está na Constituição, ela é de lei, ela é uma obrigação do Estado. Um país como o Brasil tem condições de fazer reforma agrária, de dar título sustentável. Agora, foi o que o Felipe falou, o que você falou. Hoje, você não dá uma enxada para a pessoa plantar. A agricultura mudou. Então, precisa rever essa questão. Agora, você não vai rever nada praticando crime. Você não vai rever nada escravizando as pessoas, empobrecendo as pessoas e fazendo falsas promessas para ter voto na eleição. A briga na CPI do MST foi briga de voto.
Aquela briga ali da esquerda, de quem botava bonezinho do MST, aquilo é briga política de voto. Olha, que ali não tinha objetivo de reforma agrária. A reforma agrária é uma coisa complexa, precisa do Estado e precisa de título bom. E não aquilo que estava acontecendo. Pessoal, nosso tempo está quase chegando ao fim. Quer fazer um comentário? Não, eu ia falar, eu acho que nós temos um grande problema. É ruim ouvir que o MST é responsável pela reforma agrária, porque não deveria. Nós deveríamos ter não, eu sei, mas nós deveríamos ter num país na dimensão que é o Brasil, que poderia ser uma economia agrícola de verdade, levar esse país para frente, a gente não tem uma reforma agrária decente, com instrumentos de tecnologia. A tecnologia está no... Todo mundo tem celular. O cara que vai para a terra pode não ter dinheiro, mas ele tem um celular na mão. Falta tecnologia e falta um trabalho sério de reforma agrária no país. 20 segundos para você. Acho que a questão da CPI mostrou completa desarticulação, ou seja, não existe direita, existe um centro, um centrão que se negocia, vê quem são os partidos que receberam as emendas PIX, então a gente vai ter uma noção e que a articulação da esquerda nesse sentido é muito mais forte. Isso, em questão enquanto existir pessoas para comprar votos, eu já inverto. Enquanto há pessoas que vendam seu voto, é pior.